Salve progressistas, eu sou o Clayson. O Eduardo Bananinha e alguns outros extremistas, eles filmaram uma reunião que deveria ser uma reunião fechada do PL junto com o Tarcísio e filmaram, depois eles vazaram, são as imagens que nós vamos trazer no vídeo de hoje, e eles tentam de todas as formas dizer que quem sai vitorioso dessa história é o Bolsonaro, porque pela primeira vez desde a eleição, desde quando o Bolsonaro perdeu a eleição, ele perdeu uma eleição. Agora, no dia 6 de julho, é a primeira vez que o Bolsonaro faz algum movimento de oposição ao governo Lula. É o primeiro movimento que ele faz. E tudo leva a crer que ele pode começar mal, porque muito provavelmente nós teremos a reforma tributária aprovada. Então ele já começa mal. E começa já rivalizando com o principal nome do bolsonarismo. O principal nome que o Bolsonaro criou até agora foi o Tarcísio, governador de São Paulo. Ele já rivaliza com esse nome, o principal nome do bolsonarismo, além do Bolsonaro. Então, hoje, parte da extrema-direita vai estar aí fora, falando aí pelas redes sociais, os WhatsApp da vida, que, nossa, o capitão é não sei o que e tal. Hoje foi um erro, assim, que marca historicamente que o Bolsonaro está caminhando para as catacumbas políticas, para o cemitério político, para ser enterrado nas catacumbas da política. Essa é que é a verdade. Não tenho o que dizer. Porque é um erro descomunal colocar extremistas contra o principal nome hoje do bolsonarismo. E sim, uma das poucas coisas que você ainda pode ver alguma salvação ali dentro. Eu vou explicar em detalhes para você o que aconteceu, por que aconteceu, vou trazer esses vídeos, a postura dos extremistas em relação ao Tarcísio, e vou trazer os detalhes para você nesse vídeo de agora, sempre lembrando para você dar o like no vídeo, dê o like, se inscreva no canal, esteja junto com a gente. Por que o Bolsonaro tá chateadinho? Ah, vou me devair em lágrima. Chorarei. Vou chorar. Desculpe, mas eu vou chorar. Por que o Bolsonaro está assim? É simples. Ciúme. Ciúme rasteiro. Sabe, aquele ciúme infantil. Porque ontem o Tarcísio ele se fez fotografar ao lado do Haddad. Aí esse bando de mocorongo extremista, que é tudo imbecil, não tem um ali que salva, não tem um que salva. Não tem. Aí, o Tarcísio se deixou fotografar, é traidor, traiu o movimento. E aí depois que ficou esse ciúminho, o Tarcísio falou, não, então peraí, vamos reunir, vamos conversar, vamos dialogar. E aí fizeram essa reunião com o Bolsonaro presente e com todos os extremistas da direita, os bolsominions, bolsonaristas ali. E foi um fuá, rapaz. Foi um fuá. Eu vou trazer para você, por exemplo, o momento em que o Tarcísio mal conseguiu falar, tá? Ele mal conseguiu falar. Ele falava e era interrompido. Ele estava tentando colocar a questão dele e imediatamente ele era interrompido. Olha só. Eu estou tentando explicar. Deixa eu tentar explicar, por favor. É isso, né? O que eu estou querendo explicar e estou vindo aqui explicar com a maior humildade do mundo, porque tudo bem, gente. Se vocês acham que a reforma tributária não é importante, não vota, pô. É importante, Só vou pedir uma gentileza ao pessoal que está filmando aí, gente. Não façam isso, não é interna nossa. Obrigado. Deixa eu tentar explicar, mas ninguém deixou, não. Ninguém deixou. Teve um determinado momento ali que eles vaiaram o Tarcísio. A maior humildade do mundo é que eu acho arriscado para a direita abrir mão da reforma tributária. Porque tudo bem, gente. Se vocês acham que a reforma tributária não é importante, não vota, pô. É importante, Você viu aí, né? O Valdemar, o presidente do PL, teve que levantar ali e falar, ou deixa o homem falar.
Deixa o Tarcísio falar. Vamos manter o silêncio aí, por favor. Espera ele acabar de falar. Vocês vão ter o direito de fazer pergunta para nós. Por favor. Isso é importante o que ele vai falar agora. Não existe proposta ainda. Calma. O esforço, uma coisa que eu vou perguntar para vocês, o esforço que nós estamos fazendo é para construir a melhor proposta. Agora, uma questão que eu estou colocando para todo mundo aqui. Nós vamos perder a narrativa da reforma tributária? Você vê ele perguntando, né? Nós vamos perder a narrativa da reforma tributária? Todo mundo, sim, sim. Não queremos saber de reforma tributária. Que é um exemplo do motivo da impossibilidade. Não tem como a extrema-direita defender a reforma tributária. Você, por exemplo, paga o IPVA do carro. Qualquer um que tem carro paga IPVA. Paga IPVA da moto, certo? Mas os bilionários e milionários, eles não pagam sobre, por exemplo, jatinho, sobre iate, barco. Você tem jatinho? Você é dono de jatinho? Pois é, um rico, um milionário que é dono de jatinho não paga. A reforma tributária, ela vai fazer esse rico pagar. Não, peraí, como é que é assim? Um cara que tem lá um Fusca velho paga e você que tem um jatinho aí de milhões não paga. Você consegue compreender que não tem como a extrema-direita defender isso? Porque a extrema-direita está ao lado do rico. Ela está ao lado do milionário. Sempre foi assim. A direita sempre esteve ao lado dos mais ricos. Então é lógico que eles vão perder essa narrativa. Você acha que eles vão começar a colocar tributação em cima de gente milionária? Então esse é só um exemplo. Ainda nesse momento aqui, em que as pessoas começam a interromper o Tarcísio, o próprio Bolsonaro interrompe o Tarcísio para dizer, ele não sabe muita coisa, ele não tem muita experiência, ou seja, para dizer que o Tarcísio é burro. Olha só. Olha só, vamos mexer isso aqui. O Tarcísio não tem, com todo respeito, uma experiência política que muitos de vocês têm. Nós não queremos, nessa proposta que está aí, dizer que vai ser melhorada por emendas. Emenda não tem garantia nenhuma de aprovação. O que o Tarcísio está expondo aqui, eu conversei longamente com ele, essas possíveis emendas entrar agora no corpo da PEC junto ao relator. E não dá para fazer a toque de caixa. Eu vi ontem na televisão, o Arthur Lira, eu estou muito bem com ele, falando, olha, a proposta vai concluída por volta das 18 horas. Mais de 100 páginas. Com todo o respeito, muitos de nós, eu também, eu não consigo ler essa proposta, e entendê-la, ser um bom técnico do meu lado. E a mesma coisa a maioria de vocês. É isso que ele está expondo para vocês aqui. Eu passei 28 anos no parlamento e nunca chegou à conclusão sobre uma reforma tributária. Você vê que ele tenta ser meio vaselina, né? Ele não tem experiência, ele está querendo dizer, mas é isso que ele disse. Olha, o Tarcísio é burro, por isso que ele está fazendo isso. Essa é a tradução no português claro. Aliás, o Bolsonaro interrompeu o Tarcísio várias vezes, porque o próprio Bolsonaro disse que está chateado com o Tarcísio por ele ter se reunido com o Haddad. E aí eu tenho uma questão importante antes de trazer essa parte que o Bolsonaro interrompe novamente, tá? Essa conversa do Tarcísio com o Haddad fortalece o Tarcísio. Os extremistas estão achando que fortalece o PT. Mas o estado de São Paulo, especialmente o eleitor paulistano e paulista, ele tem um pensamento voltado para o diálogo. Não é à toa que o PSDB ficou tantas décadas no estado de São Paulo, porque o PSDB ele sempre teve essa visão pragmática, que o pessoal fala em cima do muro, mas não é bem em cima do muro. Eles sempre trataram, pelo menos na maioria das vezes, o assunto, dizer, mas vai beneficiar a mim? Se for beneficiar a mim, se for beneficiar o Estado, tá ok. Não tem baboseira ideológica, não. Se tiver que compor aqui com o PT, vamos compor. Se tiver que compor com a direita, mas eu vou. É uma visão pragmática. Eu não estou fazendo juízo de valor sobre isso, dizendo que é bom ou ruim. Eu só estou dizendo que esse é o perfil do eleitor de São Paulo. E o eleitor de São Paulo gostou muito da postura do Tarcísio em abrir diálogo para ver se há melhorias para São Paulo nessa história. Vamos ver mais um trecho em que o Bolsonaro interrompe o Tarcísio. Alguns dias a mais,
Vai chegar no consenso. É um pouco do que eu estava tentando explicar. Nós não podemos perder a narrativa. Eu acho que a direita não pode perder a narrativa de ser favorável a uma reforma tributária. Porque senão a reforma tributária acaba sendo aprovada e quem aprovou? Bolsonaro esteve aqui na Paraíba e foi acolhimento, tá aí nas redes sociais. A grande questão é construir um bom texto. Pessoal, se o PL tiver unido, não aprova nada. Isso aí, presidente. Boa, presidente. Deixa eu só deixar uma coisa clara aqui. Não estou aqui defendendo votação do dia de hoje, não. Se o PL não quiser, não aprova. Não é bem assim não, tá? Não é bem assim não. Tem deputados do PL que vão votar a favor da reforma tributária, sim. Porque tem mínimo de cérebro para pensar. Aí você vê no meio dessa história toda, entra o Salles, e o Salles vem dizer que o trabalho do Tarcísio foi muito mais fácil, porque o Tarcísio tem que fazer ponte. E o Salles não, o Salles entrou na guerra ideológica. Ou seja, o Salles foi burro. Entrou no extremismo ideológico e não conseguiu viabilizar nem sequer a candidatura dele para prefeito. Enquanto que o Tarcísio soube ser mais pragmático e é governador do estado. Olha só o momento em que o Salles humilha. Isso é humilhar o Tarcísio. Um dos que o mais apanhou no seu governo fui eu. Porque justamente estava num dos ministérios cujo objetivo é enfrentar a esquerda. É muito mais fácil, sem nenhum demérito aqui o trabalho que foi feito, é mais fácil fazer estrada, ponte, ferrovia, do que combater a esquerda. Os ministérios ideológicos, meio ambiente, justiça, educação, cultura, é ali que a briga ideológica acontece. É ali que a gente põe em prática. Não tem que ter briga ideológica em Ministério do Ambiente, tem que ter trabalho em defesa do meio ambiente. Não tem essa história de briga ideológica. Mas o Salles entra ali para dizer, não, você fez ponte, não adianta nada, a gente teve na briga, a gente teve no quebra-pau, não sei o quê, achando que isso é bom. É claro que teve o momento Micheque. Aí o Bolsonaro chora e tudo mais. Mudou. Quem te conheceu há 28 anos atrás sabe que você continua a mesma pessoa. Eu que já comi meio quilo de sal com você em quase 16 anos, te conheço. Sei que você não tem nenhuma maldade, não tem nenhum projeto de poder. Sei que você se entregou por um propósito e por uma missão. Que a nossa vida foi para a vitrine, que a nossa vida mudou da água para o vinho e que nós sofremos e sofremos ainda. Mas eu quero dizer que eu estou com você ao seu lado, para que der o que vier. Qual que é o resumo dessa história? Os bolsominions, os bolsonaristas fanáticos, os extremistas, saem completamente chamuscados dessa história. O Bolsonaro é a mesma coisa, porque era o momento do Bolsonaro se colocar como uma oposição inteligente, assim como o Tarcísio está fazendo, uma oposição inteligente. Mas o Bolsonaro não quer isso, ele quer aprofundar no extremismo. E ele quer dar voz para esses extremistas, os aloprados do PL. A gente lamenta que seja assim, porque o país é um país democrático. Então a oposição faz parte, a direita faz parte, mas esses extremistas não, eles estão contra o país. Olha, se você quiser ter mais detalhes sobre a reforma tributária, eu posso fazer um vídeo especial para isso, dedicando atenção e explicando para você sobre o que é a reforma tributária. E é só você colocar aqui, quero, por favor, Clayson, ou qualquer coisa assim, né? Só me dá um sinal de que você quer que eu aprofunde, eu explico para você em detalhes, tá? Estudei, ao contrário de muitos desses aí, eu li. Ao contrário de muitos desses aí, eu fui atrás para saber o que é a reforma tributária. Esses deputados estão dizendo que não teve tempo. Pô, se eu que nem sou deputado e nem tenho equipe do meu lado, eu tive tempo. Mas eu quero saber o que você pensa a respeito desse radicalismo todo e desse pessoal todo que está tentando fazer uma espuma em cima de algo que beneficia cada um dos brasileiros. Coloque seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal. Muito importante que você se inscreva no canal. E a gente pede para que você nos ajude, né? As pessoas que chegam no final dos vídeos, a gente pede para que sejam membros aqui do nosso canal.
saudando os novos membros do canal, que sejam membros do nosso Apoia-se e que nos ajude com qualquer valor pelo Pix. Qualquer valor. É só valor que você puder, e se você não puder, não tem problema, o nosso material é gratuito. É se você puder e se você quiser, a gente precisa da sua força, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Coloca aqui se você quer uma explicação melhor sobre a reforma tributária.